A carta que escreveu Paulo aos Efésios. Aqui nós vamos considerar algumas coisas importantes. O irmão pode pegar sua Bíblia, abrir em Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer uma sequência de textos, entrando dentro de outros capítulos. Éfeso era uma cidade muito importante. Era uma cidade próspera. Éfeso tinha uma particularidade que outras cidades não tinham. Ela tinha o templo da deusa Ártemis, ou Diana. E era uma cidade que, podemos dizer que era como se fosse a Aparecida do Norte hoje. Era mais ou menos isso que acontecia ali em Éfeso. O que movimentava a cidade era o templo e as imagens de Ártemis que era vendida por pessoas que ali trabalhavam. E o apóstolo Paulo, ele funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele estava junto com Áquila e Priscila. Isso nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo de 18 até o 21. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola aos Efésios aproximadamente por volta do ano 60 até o 64, pouco antes da sua morte. A igreja já estava fundamentada em Cristo Jesus. A igreja era uma igreja sadia nos dias do apóstolo Paulo. Mas haviam problemas. Como todas as igrejas do Novo Testamento, encontramos vários problemas também na igreja de Éfeso. E Paulo tenta mostrar para aqueles irmãos que a igreja, a eclésia, é o corpo de Cristo e como que ele deve funcionar. Aí Paulo trata da igreja como um edifício cuja pedra principal é Jesus Cristo. Depois, ele faz com que os efésios entendam que a igreja, ela é importante. Isto que nós estamos falando hoje, irmãos, é muito importante em vista do momento que nós estamos vivendo. Às vezes, eu fico pensando as dificuldades que os mesmos apóstolos do Senhor teriam no nosso tempo moderno. Porque nós olhamos e tudo parece muito bonito diante daquilo que eles escreveram. Mas quando nós olhamos para o nosso tempo, eu consigo acreditar que nós vivemos uma situação muito pior do que aquela que vivia a igreja de Éfeso. A igreja do século 21. Queremos falar de igreja como o inteiro corpo de Cristo, não apenas como a célula que está aqui em Elim de Hortolândia. Então o apóstolo Paulo, ele começa com as suas saudações, e a partir do versículo 3, ele diz, capítulo 1, eu estou lendo na Almeida, viu, Jean? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, nós vivemos em um tempo hoje, e isso tem sido um tema recorrente que eu tenho pregado, onde a igreja do século 21, ela vive atrás de bênçãos materiais. Esse é o tema.
E nós temos combatido muito a teologia da prosperidade, que eu sempre digo que é uma heresia que veio e se estabeleceu na igreja. Mas Paulo diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então o crente, ele foi chamado para ser abençoado por Deus em Cristo Jesus com as bênçãos espirituais. Então não esqueça disso, irmão. Mesmo que você enfrentar dificuldades, mesmo que a situação ficar ruim para você, não se esqueça que no céu você foi abençoado em Cristo Jesus. E essa bênção, que muitos crentes não entendem, ele vai falar no versículo 4. Veja comigo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Note então, irmãos, que primeiro ele diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Quando você entende essa pregação que eu estou fazendo hoje, a sua vida, ela muda. Se você entendeu o que eu estou pregando hoje, a sua vida muda. E ela muda para muito melhor. Veja que disse que ele nos abençoou e nos elegeu. E nos predestinou, segundo a sua vontade. E isso parece um pouco complicado para o crente entender. E é por isso que tem muitos crentes que não conseguem compreender a doutrina da predestinação. E chegam até mesmo a dizer que é uma doutrina antibíblica. Mas conforme você percebeu, só nesses versículos que eu li, por 2 vezes Paulo fala que nós somos predestinados. Quando nós falamos em predestinados, é muito importante que você não confunda isso com destino. Porque tem algumas pessoas que confundem. Ser predestinados nele antes da fundação do mundo, e eu não prego uma predestinação cega. Eu prego a predestinação na presciência de Deus, conforme disse o apóstolo Pedro. Alguns irmãos têm dificuldade de entender isso, porque acham que nós entramos num estado de depravação total tão grande, e entramos mesmo, que o homem jamais seria capaz de responder à graça. Eu concordo com o nosso estado de depravação total e discordo que o homem não seja capaz de responder à graça.
ele é capaz de responder dentro daquilo que é próprio ao ser humano, dentro dos limites humanos. Isso não significa que nós somos predestinados porque nós somos bons. Não. Isso não significa que nós somos predestinados porque Deus, ele decidiu predestinar pessoas para o lago de fogo e predestinou-nos para a salvação. Também não. Eu não acredito em dupla predestinação. Eu acredito apenas na predestinação dos salvos, conforme ele disse aqui, e na eleição dos salvos antes. Obrigado, querida. Deus abençoe. E na eleição dos salvos, mesmo antes da fundação do mundo. Deus tem um propósito para ter predestinado você e eu e qualquer outra pessoa para a salvação. Paulo diz que isso é um mistério segundo o seu beneplácito que ele propusera em si mesmo. De modo que quando nós começamos a olhar um pouquinho mais de perto esse texto, nós percebemos Paulo tratando do conjunto da igreja como predestinada a encontrar-se com o Cordeiro. E, por sinal, também os seus membros. Foi muito interessante que, há algum tempo atrás, eu estive num debate no Vejam Só e nós debatíamos exatamente essa questão de predestinação. E aí o irmão que estava debatendo, ele disse assim, eu acredito que Deus predestinou a igreja. E aí a minha pergunta foi, e quem é a igreja? A igreja somos nós, então Deus predestinou a gente. Não tem como predestinar a igreja sem predestinar as pessoas. Entendeu? E eu disse também que predestinação não é destino. Você tem a liberdade dentro do seu campo de ação. Ou seja, se eu quiser parar o que eu estou fazendo aqui agora, não é porque Deus determinou que eu vou sair agora e vou parar. Isso é determinismo. Está errado. Não. Nós não acreditamos em destino, nós não acreditamos em determinismo. Nós acreditamos na predestinação para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, é muito simples. Quando o homem peca, Deus, ele já tinha um plano de salvação para o homem. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Puxa vida, o Adão pecou, e agora? O que eu faço? As testemunhas de Jeová pensam assim. Eles falam que Deus ele tem uma espécie de bola de cristal. Tipo, Deus só vê o que ele quer. Aí no caso de Adão, Deus falou assim, eu não quero ver o que vai acontecer. Deixa ele lá. Né? Eles falam que é uma presciência seletiva. Né? Você já imaginou se Deus fosse agir dessa maneira, com uma presciência seletiva? A Bíblia diz que tudo está debaixo do domínio dele. Então, quando Adão pecou, Deus já sabia disto. Só que, como todos nós estávamos em Adão, Deus tinha duas opções. E ele traçou essas duas opções antes de criar o homem. Isso aqui é muito legal de você entender, porque tem irmãos que dão um nó na cabeça quando a gente explica isso. Eu vou criar o homem, diz a triunidade. Eu vou criar o homem. Tá, mas o homem vai pecar. O próprio Deus sabe disso. O próprio Deus sabe. Ah, então eu não vou criar mais. Quem é mais poderoso, Deus ou o pensamento de Deus? É o pensamento de Deus. Então Deus fala, não, eu vou criar. Eu vou criar. Ele vai pecar, eu estou vendo na história que ele vai pecar. Mas eu vou criar. Pecando,
um de nós tem que descer lá para salvar o homem de novo, para resgatar o homem. E aí se dá tudo aquilo que eu já expliquei várias vezes na questão de plano de salvação, né? As nomenclaturas Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é que vai acontecer? Quando o homem peca, que é cortado, vamos dizer, o cordão umbilical com Deus, todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Então, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto Deus não der um ponto de corte, e esse ponto de corte a Bíblia chama de plenitude dos tempos, enquanto Deus não der um ponto de corte, vai continuar nascendo descendentes de Adão. Não tem jeito isso aí. Isso vai até a volta de Jesus. E uma vez que todos nós estávamos em Adão, o único projeto de Deus era alguém de nós tem que morrer por eles. Precisava ser Deus e precisava ser homem. Paulo, ele trabalha maravilhosamente esse assunto, chamando Jesus de o mistério de Deus, que é um mistério. Tanto é que muitas pessoas não entendem o fato de Deus ter se tornado homem. E quando Deus entende que o homem vai pecar e que um deles vai descer, nesse momento, irmãos, Deus tem a história desenrolada na frente dele. Não é igual a nós. Nós é que precisamos de amanhã fazer planos, pensar, né? Os que acreditam mais ousadamente vão lá na cartomante para ela tirar uma carta, vai para a bola de cristal, tentando ver o futuro. Deus não precisa nada disso. Deus, ele tem a história, ele é o Senhor da história, completamente aberta. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas aos olhos daquele para com quem temos uma prestação de contas. Então tudo está aberto aos olhos de Deus. E nesse caminhar da história, os irmãos vão se lembrar que eu já falei sobre isso quando preguei em Romanos. Nesse caminhar da história, o que é que acontece? Deus, ele sabia exatamente, irmão, cada situação que você enfrentaria na vida. Você individualmente. Deus, ele sabia de tudo isso. É aqui que entra a predestinação versus a nossa responsabilidade humana. Um dia, uma irmã me perguntou, mas se Deus nos predestinou, então Deus também predestinou os nossos pecados? Não. De maneira alguma. Deus nos predestinou para a salvação. E ele sabia que nós somos pecadores. E ele sabia que nós vamos pecar até o fim da vida. Então veja aqui o versículo 7, de novo. 6 e 7. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis, porque nós não éramos agradáveis, a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, nós fomos predestinados para a salvação, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, devido à riqueza da sua graça. Veja que ensinamento maravilhoso, irmão, quando você passa a entender isso. Porque a nossa tendência, como seres humanos, normalmente é entrarmos numa certa, vamos dizer, uma certa depressão, uma certa chateação, quando nós erramos, quando nós não acertamos,
o alvo como nós gostaríamos. Não é assim? E devido à nossa concepção de recompensa, logo achamos, eu precisava ser punido logo, porque eu errei ou coisa parecida. Jesus diz, não. Nós temos nele a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Esse linguajar que Paulo usa é o mesmo linguajar que nós remetemos ao Antigo Testamento, quando, por quaisquer ofensas menores ou piores, um israelita tinha que comparecer perante um sacerdote para que ele pudesse ter o seu pecado remido. Talvez ele tinha que oferecer 2 pombas, talvez ele tinha que oferecer um bode, talvez ele tinha que oferecer um boi, dependendo do tamanho do pecado. Mas, de acordo com a palavra de Deus, aquele que nos remiu das nossas ofensas, o fez segundo a sua graça, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, quando nós entendemos isso, nosso coração deveria se encher de alegria, porque nós nos tornamos, todos os que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos um povo eleito, um sacerdócio escolhido, uma nação santa. Veja que mesmo diante dos nossos pecados, isso é um paradoxo violento para a religião. Isso é um paradoxo. Porque você imagine, você é um professor, você está numa sala de aula, você precisa, de repente, de um aluno para representar a sua sala. Quem você pega? O melhor, não é? Você pega o melhor. Não, vou pegar o melhor. Agora, pense, irmãos, comigo, na riqueza da sabedoria de Deus. Pensa comigo nisso aqui. Deus vem na terra em carne. Ele passa uma noite inteira orando para escolher 12. Não é assim? Ele passa a noite inteira orando. Preste atenção nisso aqui para você entender, porque tem muita gente que às vezes fica meio chateado com Deus, sem necessidade. É só olhar o exemplo bíblico. Ele passa uma noite inteira orando. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: ele pegou a nata da nação judaica? Não. Jesus só pegou tranqueira para ser apóstolo. Só você ler. É só você ler. Se você tivesse que fazer um julgamento de Jesus pelo que ele escolheu, você dizia, não, esse aí não é o Jesus, não. Ele pega um que é ladrão e vai trair ele. Ele pega outro que é violento, que vai cortar a orelha do outro. Ele pega um cobrador de impostos. Ele pega um anônimo que você não sabe nem de onde saiu. Ele pega um pescador que não sabe praticamente nem ler e escrever direito. Se você pegar o currículo dos discípulos de Jesus, você vai ver que é um péssimo currículo. Você jamais escolheria. Você acha que eu escolhia, varão? É. O currículo deles era muito ruim, irmãos. Era péssimo. Quando você vai lendo, né? Cara medroso. O outro trai ele 3 vezes. Ele está na cruz, o outro sai correndo quase que sem roupa. Né? Aí eu falo para vocês. Aqueles 12 homens estavam no projeto de Deus antes da fundação do mundo. Quer dizer, Jesus não sabia que Judas ia trair ele. Jesus não sabia que Pedro ia trair. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com eles. Mas Jesus os escolheu. E ele disse,
Eu escolhi a vós, não foi vocês que me escolheram, não. Então a boa notícia que eu quero dar para você que está sentado aqui hoje, irmãos, é que apesar de você, Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Ah, e agora eu quero servir a Deus. Não. Esteja você aqui nas quatro paredes, esteja você aí na internet, Deus escolheu você. Deus sabia, irmão, todas as pisadas na bola que você ia dar e as que você ainda vai dar. Ele sabia tudo. Mas tem um texto aqui que diz que na riqueza da sua graça nós recebemos a remissão das nossas ofensas. É só na riqueza da graça, porque se fosse depender de nós, Deus não escolhia ninguém. Todo mundo ia para o lago de fogo. Portanto, quando nós olhamos a sabedoria de Deus em relação ao ser humano, é o que eu disse, é um paradoxo. Porque nós, como seres humanos, não escolheríamos a nós mesmos. Se você pegasse uma folha de caderno e falasse assim, dividisse ela em duas partes, motivos para ser salvo e motivos para não ser salvo. Coluna A, ser salvo. Coluna B, não ser salvo. Qual das duas colunas você acha que você ia encher? A B. Irmão, nós só temos motivo para não ser salvo. Se você for parar para analisar, nós não temos motivo nenhum para ser salvo. Deus nos salvou por causa das riquezas da sua graça. Então nenhum de nós tínhamos motivos para ser salvos. E diz que ele faz isso para quê? Para trazer o universo de novo para onde ele começou. Congregar tudo em Cristo. Cristo como cabeça. As coisas nos céus e também as coisas na terra. Então, veja, Deus ele olha o nosso trajeto, na sua presciência ele nos salva e na sua presciência ele nos congrega em Cristo Jesus, sendo Cristo o cabeça da igreja. E diz a Bíblia que isso acontece, no versículo 11. Nele digo, quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele fez porque ele quis, irmãos. Ele te salvou porque ele quis. Segundo o conselho da própria vontade dele, ninguém precisou dar palpite para Deus. Olha, salva aquele lá. Não. Ele salvou segundo o conselho da sua própria vontade, para que nós possamos ser louvor e glória, nós os que esperamos em Cristo. Ele nos salvou, ele nos remiu, ele acabou com as nossas ofensas, e ele sabia tudo que você seria, e ele sabia tudo que eu seria, e ele sabia tudo que eu faria, e ele sabia tudo que você faria, mas mesmo assim ele te salvou. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que salva, esse não é o Deus da religião. O Deus da religião ele não pode ver uma oportunidade para te punir. O Deus da Bíblia vê todas as oportunidades para te salvar. Esse é o Deus da Bíblia. E o texto continua, versículo 13. Em quem também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo. É por isso que eu ensino e vou continuar ensinando
que o crente de verdade não perde salvação. Esse negócio de crente perder salvação, isso é cabresto religioso para que a pessoa sirva a religião. O crente de verdade, ele foi selado. E diz a Bíblia aqui que nós recebemos o Espírito Santo qual penhor da nossa herança. Irmão, isso aqui tem uma profundidade tão grande que quando você entender isso, você sai maravilhado com Deus. O que é o penhor? Você está sem dinheiro. Aí você vai lá na Caixa Econômica, pega uma joia sua e você penhora até que você possa pagá-la. Nós recebemos o Espírito Santo como penhor. A joia é a garantia, é o penhor. Nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. O significado dela é profundo para nós e a garantia é que o Espírito Santo habita em cada um de nós e nós temos esse penhor. Deus deu para a gente, Ele selou, colocou em nós o penhor, colocou o Espírito Santo, dizendo: esta é a herança que vocês vão receber para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Deus fez todas as coisas. Deus não te salvou por causa dos seus belos olhos azuis. Deus te salvou para a glória dele. Então, de alguma maneira, irmão, você glorifica a Deus. Você já tem glorificado e você vai continuar glorificando. E o Espírito Santo é o penhor da glória que você será para Deus. Glória a Deus. Pelo que também ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus é o originador da igreja. A igreja nasce no céu, antes do pecado. A igreja nasce no céu, antes da fundação do mundo. E a igreja nasce composta de pecadores que não haviam nem nascido. E Deus faz isso de acordo com o apóstolo Paulo, porque ele manifesta em Cristo esse perdão por conta da ressurreição dos mortos. É muito interessante que nós falamos muito na morte de Cristo, mas quando nós passamos a entender um pouquinho mais o Evangelho, e você começa a ler as cartas paulinas, você passa a entender que não é a questão da morte apenas. O ponto focal é a ressurreição. Sabe por quê, irmãos? Milhares de pessoas foram crucificadas na época de Jesus. Sabia disso? Milhares. Então, se nós fôssemos pegar a história e olhar a crucificação, só naquele dia tinha mais 2. Mas o que é que diferenciou Jesus de todos eles? O que diferenciou Jesus de todos eles foi a ressurreição.
Talvez se nós tivéssemos que ter um símbolo apropriado para o cristianismo, não seria a cruz. Seria uma caverna vazia, que indica a ressurreição de Cristo. Seria o sudário, que indica que ele ressuscitou e lá ficaram os lenços. Ele se manifestou e ele montou a igreja, e aí diz a Bíblia que ele está acima de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro. Irmãos, o nome de Jesus é o nome dado pela triunidade de Deus para o ser humano. Se o ser humano não reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador, nesta era que nós estamos vivendo, ele vai ter que reconhecer na era vindoura. Porque a Bíblia diz que todos nós prestaremos contas a Deus. E todos nós compareceremos diante da cadeira de juiz de Deus. Irmãos, e isso deve nos dar uma esperança. Eu, quando era sectário, eu tinha medo do Armagedon. Por que eu tinha medo do Armagedon? Porque eu pensava que qualquer pisadinha na bola que eu desse, eu ia ser destruído no Armagedon. Eu ensinava isso aí. Depois que eu entendi de Cristo, o que é que a gente passa a compreender? Que você que é cristão, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, será salvo. Ponto. Essa é a regra. Se você fez isso, irmão, você vai se encontrar com Jesus. Mas você não precisa se encontrar com Jesus temendo por causa dos seus pecados. Você não precisa se encontrar com Jesus como quem vai se encontrar com o juiz para quem você está devendo. Você vai se encontrar com Jesus sabendo que ele morreu, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo e que ele tirou os seus pecados. E você vai se encontrar com ele apenas para receber o seu galardão da vida eterna. Deus abençoe vocês.